Elizabeth, o título da sua tese é Minha Vida de Ameba, entre aspas. Os scripts sexonormativos e a construção social das assexualidades na internet e na escola. O que você estudou exatamente no seu trabalho de pesquisa para o doutoramento, Elizabeth? Bem, primeiramente eu vou falar um pouquinho sobre a pesquisa, depois eu volto ao título para explicar um pouquinho como é que esse título foi construído. Então, se trata de uma pesquisa qualitativa, exploratória, porque é de um tema pouco conhecido, pouco estudado. Então, ela é uma pesquisa ainda exploratória, ela tem uma abordagem sociológica desse fenômeno que nós chamamos de assexualidade, que na pesquisa eu estou definindo como uma forma de viver a sexualidade, cuja principal característica é o desinteresse pela atividade sexual e muitas vezes também o interesse por relacionamentos amorosos. Então, essa pesquisa surgiu a partir da minha constatação de que havia no Brasil grupos que estavam na internet, comunidades virtuais, de pessoas que se diziam assexuais. E aí, pesquisando um pouquinho sobre esses grupos, eu vim a entender que não havia pesquisas ainda aqui no Brasil em relação a esses grupos que se identificavam como uma minoria sexual. E, a partir daí, então, surgiu o desejo de estudar um pouco mais a fundo esses grupos e como é que eles chegavam a tal identificação como assexual. E a partir daí, então, surgiu, na Faculdade de Educação, nós temos uma preocupação, na Faculdade de Educação da USP, onde a tese foi defendida, nós temos uma preocupação muito grande com a diversidade sexual no ambiente escolar porque nós sabemos que a escola, ela constitui um palco onde as pessoas, crianças, adolescentes e jovens, acabam tendo seus primeiros relacionamentos fora da família. Então, são relacionamentos de amizades e são interesses amorosos, primeiros interesses amorosos, sexuais, em geral, a escola é esse palco, né? E na troca dos pares, entre os colegas, é que vai surgindo, então, essa identificação. Então, a partir daí, esse estudo, ele se insere no campo da diversidade sexual escolar, então, tentando entender de que modo a escola teve, qual foi o papel da escola no processo de autoidentificação da sexualidade dessas pessoas que foram entrevistadas. E quanto ao título, que é interessante, todo mundo me pergunta, né, mas por que Minha Vida de Ameba? Então, esse título, na verdade, ele está, inclusive, entre parênteses, porque ele não é totalmente original, não foi eu que criei, né? Houve, lá nos anos 90, quando se começou a falar na internet a respeito do desinteresse sexual de um modo despatologizado, aí pensando o desinteresse sexual como uma característica da pessoa e não como uma patologia, alguém postou, né, um pequeno artigo falando sobre si, e esse artigo, o título do artigo era Minha Vida de Ameba, né, era em inglês. E eu achei muito interessante, né, porque na época, quando começou-se a discutir isso, falava-se muito da ameba como uma espécie de mascote do grupo assexual. Não havia um grupo assexual na época ainda, mas por a ameba ser aquele organismo unicelular que se reproduz sem ajuda de ninguém, né, sozinho, então era considerado como se fosse um símbolo no começo, nos primórdios, lá nos anos 90, da sexualidade. Por isso essa pessoa colocou como título Minha Vida de Ameba, e aí eu emprestei esse título, então, né, para colocar na tese. A ameba surgiu como símbolo durante as minhas entrevistas também, muita gente falou até, me chamavam de ameba na escola, né? E por essa falta de interesse, né, por relacionamentos e por sexo, e aí então foi quando eu decidi utilizar. Então, uma pesquisa ainda exploratória, ela busca uma primeira aproximação a esse tema, que é um tema ainda, mesmo fora do Brasil, nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, Canadá e na Europa, e em especial na Inglaterra, é um tema que vem sendo, aos poucos, desvendado, né? Mas ainda com muitas características das comunidades da América do Norte e da Europa. Elizabeth, eu queria só aproveitar, como você falou do título, explorar mais um conceito que está ainda no título, que são os scripts
sexonormativos. O que é isso exatamente? E por que e como você entende script? Então, o script, na verdade, é uma colocação de dois sociólogos norte-americanos, o John Gagnon e William Simon. Então, esses scripts, na verdade, eles baseiam teoricamente a tese. Então, eles partem do princípio de que, durante o processo de socialização de todos nós, à medida que nós vamos crescer, então nós recebemos mensagens culturais, né? Mensagens que vêm de todos, que são prescrições de como a gente deve agir, de quem a gente deve gostar, como nós nos aproximamos dessas pessoas. Então, é uma metáfora, inclusive, do palco teatral. Né? O script que o ator recebe, o papel que ele deve representar. Exatamente. Então, ele entende mais ou menos esse processo de socialização, esses sociólogos, como isso. Então, nós recebemos mensagens da sociedade que nos dizem como nós devemos nos comportar, o que é aceitável, o que não é aceitável socialmente e aí sexualmente também. Então, esses dois sociólogos criaram, então, uma teoria, que nós chamamos de teoria dos scripts sexuais, e é essa teoria que baseia a tese. Então, quando nós falamos em scripts, por exemplo, nós podemos falar em scripts heteronormativos, né? Então, a heteronormatividade seria um conjunto de regras que estabelecem a heterossexualidade como a única opção aceitável socialmente de orientação sexual. Então, nós temos aí, então, a partir disso, a eleição de uma orientação sexual como a legítima e aceitável, então nós temos todas as outras consideradas desviantes. Tá? Então, nós vivemos, então, numa sociedade em que nos indica e nos prescreve que devemos ser heterossexuais. Tá? Então, aí nós falamos de scripts heteronormativos. Então, para falar de assexualidade, a gente tem que ter um pouquinho mais fundo, que seriam o que eu coloquei no título, que seriam os scripts sexonormativos. Então, são scripts, ou seja, prescrições que estão na sociedade, que nos levam a acreditar e a viver conforme esses scripts, que dizem, basicamente, primeiro, que o desejo sexual é universal, todos nós temos que sentir desejo sexual, independente de onde nós nascemos, qual é a nossa cultura, qual o momento histórico que nós vivemos. É algo inerente ao ser humano. É algo inerente ao corpo biológico humano, à estrutura psicológica humana, então que todos nós devemos sentir. Então esse é vamos dizer, um dos scripts sexonormativos que são impostos, são colocados para a gente. E só acrescentando, essa teoria dos scripts, ela se aproxima de alguma maneira da teoria dos gêneros ou não? A gente pode pensar também os scripts, falando de scripts de gênero, sim. Tá? Que são prescrições para o feminino e masculino, como é que... Né? Então, existe aí uma superposição de scripts. Né? Nós temos scripts heteronormativos que elegem a heterossexualidade como a única opção ou a única possibilidade legítima na sociedade. Temos os scripts de gênero, que aí vão dirigir e prescrever os scripts femininos e masculinos que são aceitos, e aí a gente vê bem que a diversidade sexual, ela entra em conflito com muitos desses scripts, e aí é que está o problema, né? Porque os scripts, eles estão lá na sociedade, eles são significados a partir das interações sociais, e todos nós crescemos sabendo o que é aceito ou não pela sociedade. Nós recebemos um script como o ator recebe o script no palco, né? E os scripts sexonormativos, então, que eles emergem a partir do momento em que a escola também é um palco, né, que é importante, em perceber que existe, então, essa exigência de que você tem que ter desejo sexual, você tem que se interessar, então esse seria uma parte desses scripts sexonormativos. Outro seria imaginar também que o interesse amoroso, ou seja, o interesse em formar parcerias amorosas, ele também deve ser compulsório. Ele é compulsório, ele não é uma coisa que você pode escolher. Você pode adiar. Eu não vou engajar-me em relacionamentos agora, mas depois, né, porque agora eu tenho uma prioridade. Mas ele é sempre colocado como, em algum ponto da sua existência, você vai ter que ter um relacionamento amoroso com alguém. É como aquela tia solteirona que é vista como infeliz. Exatamente. Que ficou... Toda vez que eu falo da minha pesquisa, sempre alguém vem falar, puxa, mas eu conheço uma pessoa
que viveu assim a vida toda e nós pensávamos ou que ela era doente, ou que essa pessoa era lésbica, né? E ela era enrustida, ela não tinha coragem de se abrir e assumir a sua sexualidade. E agora que eu estou vendo que pode ser, né, que ela viveu feliz a vida dela por estar sozinha, né? Então é possível, quer dizer, não dá para dizer que é, mas é uma possibilidade que se abre então a partir daí. Então nós temos a exigência do desejo sexual compulsório, da formação de parcerias amorosas também como compulsório. Outra coisa interessante que emerge com os scripts sexonormativos é a gente pensar que todo relacionamento amoroso tem que ter sexo. Né? Ninguém discute. Se o casamento não tem sexo, ele Se o está mal. casamento não tem sexo, ele pode ser até anulado. Né? Dependendo de como se entende essa ausência de atividade sexual no casamento, ele pode inclusive ser anulado porque não houve, né, vamos dizer, a consumação do ato. Então é tão naturalizado que ninguém questiona, né? Será que todo relacionamento sexual tem realmente, o relacionamento amoroso tem que ter sexo para ele ser legitimado como um relacionamento amoroso? Então é uma questão também que a sexualidade traz. E por último, pensar também que para quase todos nós, os relacionamentos afetivos sexuais, ou seja, as parcerias amorosas nas quais supõe-se que exista relacionamento sexual, ela é central na vida, na existência das pessoas. Então, você sai da sua família, você cresce e você vai buscar uma parceria amorosa e você vai começar uma nova família, né? E essa nova família, ela vai ser central na sua vida, ela tem que ser a coisa mais importante da sua vida, mais do que outros aspectos, mais do que os seus amigos, né? Então, tudo isso que está tão naturalizado socialmente, que a gente nem questiona, quando nós começamos a estudar a assexualidade, tudo isso começa a emergir. Porque tudo aquilo que era natural, de repente, um dos meus entrevistados diz, puxa, eu comecei, né, enquanto era criança, não tinha problema nenhum. Eu brincava com os meus amigos, saíamos. Aí, quando chegou na adolescência, perto da adolescência, eu comecei a perceber que eu não sentia o que todo mundo sentia. Eles começaram a perder o interesse pelas brincadeiras de criança e passaram a se interessar por relacionamentos amorosos e sexuais. E essa pessoa, então, se sente perdida, porque ela fala, puxa, o que é comigo, né? Porque eu não tenho esse mesmo interesse. Ou se tem o interesse amoroso, porque o interesse amoroso ele pode existir, independente para as pessoas assexuais, o interesse amoroso pode existir independente do interesse sexual. Então, se o interesse amoroso existe, ele percebe que é de uma maneira diferente do que seus colegas. Então, seus colegas estão... No caso dos meninos, por exemplo, os meninos, eles compartilham material pornográfico, eles trazem revistas de mulheres nuas. Então, muitos entrevistados me falaram assim que eles não se sentiam confortáveis em estar naquelas rodas e ver revistas, né, de mulheres nuas, porque ele não via sentido naquilo, não via nenhum sentido. Mas, para não ser rejeitado pelo grupo, né, para continuar sendo incluído, então, eles fingiam, né? Eles tinham estratégias para mostrar que eram iguais a todo mundo, né? Então, ele... Elizabeth, você falou um pouco da escola, eu quero que você fale mais do papel, como se comporta a escola hoje ao lidar com isso, mas começar, na verdade, pelo outro palco, que é a internet. A importância da internet para as pessoas que vivem enfim, assexuadas, e também que você explique como isso se transforma numa categoria. Certo, ok. Então, vamos começar um pouquinho, então, pelo surgimento da categoria. Então, como todas as sexualidades que nós conhecemos e estudamos, em algum momento histórico, ela emergiu como categoria. Então, sempre houve as pessoas com determinadas características de cada sexualidade, porém, como categoria, em algum momento histórico, ela surge. Então, nós temos aí a história de outras sexualidades que, a partir do surgimento das ciências que estudam o comportamento humano, elas começaram a emergir como uma categoria. No caso da sexualidade, o que nós sabemos, sempre houve, ao longo da história, pessoas que não se interessam por sexo, né? Não se sabe exatamente quantidades, né, e incidência, mas nós sabemos que sempre existiram essas pessoas. Porém, no caso da sexualidade, por ser um número pequeno, essas pessoas estavam isoladas
cada um no seu mundo, vivendo a sua vida, e muitas vezes pensando que eram doentes, pensando que havia alguma coisa de errado com elas, ou fisiologicamente, ou psicologicamente, mas viviam ainda sem essa ideia de que poderia haver outras pessoas no mundo como elas. Então, por isso que eu costumo dizer que a assexualidade, ela surgiu na internet. Ela surgiu a partir do momento em que houve tecnologia, né, a própria internet e as tecnologias de informação e comunicação que possibilitaram a essas pessoas o contato para ir à formação de uma categoria. Tá? Então, nós temos até uma data, né, praticamente para isso. Mas, antes disso, nós temos alguma produção acadêmica que trata o desinteresse por sexo fora do contexto patológico, já ao longo dos anos 70. Isso tudo eu estou falando dos Estados Unidos, tá? Aqui no Brasil, não. Mas nos Estados Unidos nós temos aí trabalhos pontuais, 1 ou 2 ao longo dos anos 70, depois nos anos 80 também mais alguns, né, que eles deram aí a base, vamos dizer, a pré-história da sexualidade. Em pelo menos pensar a falta de interesse por sexo fora do contexto patológico. Então nós temos poucos trabalhos. Aí nos anos 90, com o maior acesso à internet, as pessoas começaram a ter maior acesso e a partir daí que surgiu, por exemplo, essa postagem, Minha Vida de Ameba, né, que deu origem ao título do meu trabalho, e outras pessoas que começaram a fazer postagens dizendo, se descrevendo, se colocando, olha, eu não tenho interesse por isso, né, mas assim, ainda não havia os recursos que nós temos hoje de redes sociais, por exemplo, ainda não comunidade. Então, a partir do começo do ano 2000, praticamente, começaram a surgir as primeiras comunidades norte-americanas. Na minha pesquisa, aqui no Brasil, eu vi que na rede social Orkut existiam, né, foram criadas as primeiras comunidades. A mais antiga que eu encontrei foi de 2004. Não sei se havia uma, porque elas surgem, né, depois elas somem, então a gente não sabe se houve antes disso, mas a mais antiga que eu encontrei foi de 2004, um grupo dentro do Orkut. E então, a partir daí que houve o surgimento de uma comunidade maior, mais organizada nos Estados Unidos, que é chamada de AVEN. Então, a AVEN, que em português seria Rede de Educação e Visibilidade Assexual, é uma comunidade que surgiu a partir dessa necessidade de congregar pessoas que se sentissem dessa maneira. Então, houve um fundador dessa comunidade que ele nasceu já na época das tecnologias, então ele tinha acesso a essas tecnologias, ele tinha um manejo das tecnologias suficiente para que ele pudesse se colocar, né, na universidade onde ele estava. Por exemplo, ele, então, iniciou um grupo onde ele dizia, olha, eu sou assim, né, eu me sinto estranho nesse mundo porque eu não me interesso por sexo e relacionamentos, então eu gostaria de saber se existem outras pessoas como eu. Então, começou a surgir, essas pessoas começaram a surgir nesse grupo. Então, com o tempo, ele criou uma grande comunidade. Criou uma grande comunidade com um fórum de discussão, onde essas pessoas começaram a surgir e aparecer e colocar as suas experiências. Então, a partir da troca dessas experiências, das pessoas que se diziam assexuais, eles foram, principalmente esse grupo, a AVEN, começou a categorizar, então, né? Primeiro, percebia-se que ninguém tinha o que eles viriam depois definir como falta de atração sexual. Não falta de desejo, eles dizem sempre falta de atração. Porque a atração pressupõe a existência de um outro. Né? O desejo não necessariamente. Então, falta de atração. Eles definiam como falta de atração, mas começaram a perceber que existia também uma grande diversidade entre os assexuais. E qual seria essa diversidade? Em primeiro, perceber que havia um grupo que tinha, sim, interesse amoroso, embora não tivesse interesse sexual, e outro que não tinha nem o interesse sexual e nem o amoroso. Então, a partir daí, eles criaram 2 categorias, que eles chamam de românticos, que são aqueles que têm interesse em relações amorosas, e os aromânticos, que são aqueles que não desejam parcerias amorosas. Então, criou-se um grupo. Aí, posteriormente, as pessoas românticas foram chegando e contando as suas experiências, e aí criaram mais categorias. Então, perceberam que entre as pessoas românticas, haviam aquelas que sentiam atração romântica pelo mesmo sexo, outras pelo outro sexo, outras por qualquer dos sexos e outras independente de sexo e gênero. Então, aí eles criaram categorias que eles chamam, né, de heteroromântico, homoromântico, birromântico, conforme está dirigido o foco da atração amorosa.
E, posteriormente, foram criando novas categorias e essas categorias estão surgindo sempre, a partir dessa troca de experiências. Então, de 2001, que foi a fundação da comunidade, até agora, houve muitas mudanças, uma ampliação muito grande dessas categorias, mas o importante é perceber, então, que a partir do surgimento das comunidades e a partir da discussão pública da sexualidade, como uma categoria, ela foi criada. Né? Então, essas categorias criadas, elas foram indo para o mundo todo, né? Essa comunidade existe em 13 idiomas no mundo todo, então, a partir daí, todas essas categorias e essas representações de assexualidade, elas foram também indo para o mundo todo, veio para o Brasil. Então, aqui no Brasil, as pessoas usam essas categorias. Né? Elas dizem para, olha, eu sou homorromântico, eu sou heterorromântico. Né? Então, existe aí uma profusão discursiva muito grande que acaba criando um fenômeno. Elizabeth, agora é demonstrada a importância da internet para o surgimento da categoria ou das categorias. E a escola? Como lida com isso? Então, essa é uma pergunta muito interessante, porque nós percebemos que a escola, não só para a sexualidade, mas para todas as sexualidades, ela representa um palco, é o primeiro palco. Né? As primeiras relações, quando as pessoas saem da família, elas estão na escola, e a partir daí, todo esse florescer, né, das sexualidades vão surgindo ali no ambiente escolar. Então, eu percebi, estudando a sexualidade, que a escola é totalmente ausente quando se fala de diversidade de um modo geral. São poucas as escolas e poucos os entrevistados que disseram, minha escola teve sim um programa de educação sexual e esse programa abordou a diversidade. São pouquíssimos. Entre as 40 pessoas que eu entrevistei, talvez umas 2 ou 3 disseram, falou de diversidade, falou de homossexualidade. De assexualidade ninguém fala. Né? Então, o que eles sentem? Que estando nesse ambiente de troca com os pares, que é a escola, né? É um ambiente onde eles percebem essa diferença, porque o objetivo da minha pesquisa era entender as trajetórias de autoidentificação da sexualidade. Né? Esse é o objetivo. Então, essas trajetórias, elas começam a partir desse estranhamento na escola, em perceber a diferença do outro e questionar a minha diferença. Né? Quem sou eu no meio de tudo isso? Nessa sociedade que, segundo eles, é hipersexualizada, né? E eles se sentem totalmente estranhos. Então, dentro dessa perspectiva de perceber essa diferença e entender que a escola não estava respondendo a essa dúvida, mesmo nos programas, aqueles que tiveram programas de educação sexual, não se falou sobre isso, não se falava sobre desejo, não se falava, né? E aí, eles percebendo isso, não tinha outro caminho, né? É a internet. Eles estão numa fase agora, principalmente os mais jovens, em que tudo se busca na internet. Então, por que não a sexualidade? Né? E aí eles chegaram ao conceito de assexualidade, todos eles pela internet. Não foi pela escola, foi pela internet. Todos eles têm acesso à internet. E isso também dá um recorte muito grande, obviamente, porque nem todas as pessoas que poderiam se identificar como assexuais têm acesso à internet. E conhecem o conceito de assexualidade. Né? Então, nós temos aí um recorte muito grande, então, que mostra isso, mostra que foi a partir da internet onde houve um encontro com esse conceito e esse encontro acabou mudando a vida dessa pessoa de alguma maneira. Eles me dizem, bom, a partir do momento que eu descobri que existia um nome para aquilo que eu sou e que existem outras pessoas como eu no mundo, eu já não me sinto tão só. Então, aquele sofrimento do processo de autoidentificação, que começava com estranhamento, aí posteriormente com a formulação de hipóteses para essa diferença, e aí passa por todas as hipóteses que você puder imaginar, né? Alguns dizem, eu pensei que eu era tímido, né? Mas aí eu vi que não era timidez. O outro diz, eu pensei que era porque eu era religioso, né? Porque eu tinha uma moral muito elevada, mas aí com o tempo eu percebi que não era nada disso. Aí vem a hipótese da homossexualidade. Essa hipótese da homossexualidade, quase todas as pessoas que eu entrevistei mencionaram que em algum momento do processo de autoidentificação, elas chegaram a pensar que eram homossexuais e, né, ficaram naquele pensamento, seja porque concluíram que eram diferentes e não conseguiam explicar essa diferença, ou porque os próprios colegas começaram a dizer, não, eu acho que você é gay.
né? Se você não tem interesse é porque você é gay. A falta de conhecimento, na verdade, de uma outra categoria, né, que não seja. Por isso que a gente fala de sexonormatividade, que a sexonormatividade ela está na base de todas as sexualidades. E ela te joga para uma categoria... Exato. Ou ela vai tentando organizar, Exatamente. né? Agora, Elizabeth, a gente tem 3 minutinhos para terminar, mas tem uma coisa que eu queria, acho fundamental te perguntar, que é algo que me chamou logo a atenção ao ler o seu trabalho. A sexualidade é uma forma de sexualidade? Sim, estou considerando na minha tese, é uma forma de sexualidade. Porque nós temos que desconstruir a ideia de que sexualidade tem que ter uma base no desejo sexual compulsório. E é justamente isso que a sexualidade vem para nos fazer pensar e nos fazer repensar os nossos conceitos de sexualidade de um modo geral. Agora, a pessoa assexual, assim como qualquer outra, ela tem um corpo, que é um corpo sexuado, que é percebido socialmente como homem, como mulher, como qualquer outra pessoa. Então, isso automaticamente a coloca, ela vive uma sexualidade e essa sexualidade ela tem características diferentes das outras sexualidades. Mas é uma forma de sexualidade, uma forma de viver a sua própria sexualidade, sem dúvida. Não seria falta. Eu queria registrar aqui, a gente não vai conseguir avançar, até, enfim, por outras questões, mas que você fez, foram 40 entrevistas, é isso? Foram 40 entrevistas com pessoas de 4 regiões do Brasil, 13 estados, 31 municípios. E você tem uma parte no teu trabalho de biografias. Exato. Que ajuda muito quem está lendo a mergulhar ainda mais diretamente na questão, né? Exatamente, porque eu fiz, das 40 entrevistas que eu fiz, 32 entrevistas foram por e-mail e 8 entrevistas foram presenciais. Então, estas entrevistas presenciais, eu fiz questão de escrever as biografias para que o leitor tenha uma ideia do geral, essa pessoa conta do começo, né, da vida dela, até o momento, as experiências que ela passou, o que não dá para fazer com todos os entrevistados, obviamente, né? As perguntas são mais diretas para os entrevistados por e-mail, mas é interessante a gente perceber, então, que, como você deve ter lido, algumas são casadas, né? Outras já se casaram, se separaram, outras passaram por relacionamentos até sexuais ao longo da vida, e o que elas pensam sobre isso. Então, essas 8 entrevistas presenciais, elas mostram o porquê que eu chamo no título de assexualidades, porque existe uma diversidade muito grande no que se entende por assexualidade. Então, por isso que é importante observar essas diferenças, e essas entrevistas presenciais dão essa ideia. Elizabeth, queria te agradecer pela gentileza de vir ao Fala Doutor, te parabenizar pelo trabalho, torcendo para que saia em livro, porque é uma leitura realmente instigante, reveladora e importantíssima nesse contexto e tão à frente, como você disse, uma pesquisa exploratória. Minha Vida de Ameba, os scripts sexonormativos e a construção social das assexualidades na internet e na escola. Muito obrigado. Eu que agradeço.